Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é domingo, 1º de junho de 2025. Hoje estamos entrando no sexto mês do ano. Ao final deste mês, nós teremos passado a metade do ano de 2025. E aqui estamos para continuar a leitura da Palavra de Deus, hoje lendo 2 Reis, capítulo 16. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da Palavra de Deus, que diz: No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Então, nós vamos ler sobre o reinado de Acás, reinando sobre Judá. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não foi um reinado muito longo, apenas 16 anos. Ao contrário de Davi, seu predecessor não fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Então temos em Judá um rei que não anda nos caminhos do Senhor. Os reis de Israel nunca andaram nos caminhos do Senhor. Desde Jeroboão, quando o reino foi dividido, os reis de Judá se intercalam entre reis que andam com Deus, outros que andam mais ou menos com Deus e outros que não andam com Deus. E Acás é um rei que fez o que o Senhor, o seu Deus, não fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Verso 3: Andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até a queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Então, era um rei idólatra pagão que adorava deuses cananitas. Aí ele cita, chega ao ritual de queimar os próprios filhos, coisa absurda. Sacrifícios humanos de bebês aos deuses pagãos. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para lutar contra Acás e sitiaram Jerusalém, mas não conseguiram vencê-lo. Então vieram os reis de Israel em coalizão aí com o rei da Síria, o rei de Israel com o rei da Síria, vieram para atacar o reino de Judá, mas não conseguiram vencê-los. Naquela ocasião, Rezim recuperou Elate para a Síria, expulsando os homens de Judá. Os edomitas então se mudaram para Elate, onde vivem até hoje. Então ele perde parte do reino de Israel, do território, aliás, de Judá, né? Perde parte do território de Judá. Acás enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Assíria: Sou teu servo e teu vassalo. Vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel, que estão me atacando. Lembre a leitura aqui, às vezes você pode, mas quem está acompanhando a leitura, olhando aí, é o rei da Síria, com S, Síria, e o rei da Assíria. O rei da Síria estava unida com o rei de Israel para atacar Judá. O rei de Judá manda embaixadores ao rei da Assíria para vir e defender Israel do ataque desses outros dois reis. E aí diz: este atendeu ao pedido, atacou Damasco e a conquistou, deportou seus habitantes para aqui e matou Rezim. Então ele conseguiu se livrar e se aliando, se tornando vassalo do rei da Assíria, o rei de Judá.
Então o rei Acais foi a Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Ele viu o altar que havia em Damasco e mandou ao sacerdote Urias um modelo do altar com informações detalhadas para a sua construção. Agora ele quer um altar igual ao do rei da Assíria, a quem ele havia se tornado vassalo. O sacerdote Urias construiu um altar conforme as instruções que o rei Acás tinha enviado de Damasco, e o terminou antes do retorno do rei Acás. Quando o rei voltou de Damasco e viu o altar, aproximou-se dele e apresentou ofertas sobre ele. Ofereceu seus holocaustos e sua oferta de cereal, derramou sua oferta de bebidas e aspergiu sobre o altar o sangue dos seus sacrifícios de comunhão. E aí isso é idolatria, porque fez um altar conforme o altar de um deus pagão da Assíria. E não mais sobre o altar construído nos moldes que Deus tinha instruído. Primeiro Moisés e depois Salomão na construção do altar. Ele tirou da frente do templo, da parte entre o altar e o templo do Senhor, o altar de bronze que ficava diante do Senhor e o colocou no lado norte do altar. Tirou o altar de Deus, do Deus de Israel, do templo, do local que Deus havia designado e colocou lá em certo lugar. Então o rei Acás deu estas ordens ao sacerdote Urias. No altar grande ofereço o holocausto da manhã e a oferta de cereal da tarde. O holocausto do rei, sua oferta de cereal, e o holocausto, a oferta de cereal e a oferta derramada de todo o povo. Era para fazer agora nesse altar, construído conforme o altar dos deuses pagãos da Síria que ele havia feito. Espalhe sobre o altar todo o sangue dos holocaustos e dos sacrifícios. Note que ele estava querendo servir ao Deus verdadeiro aqui, só que segundo o gosto dele mesmo. Esse é um problema para muita gente, querer servir a Deus segundo a sua própria vontade. Uma das coisas que nós temos que entender pela palavra aqui, para andar com o Deus da Bíblia, nós devemos fazer a vontade dele. Não podemos servir a Deus segundo o nosso próprio gosto, segundo a nossa própria vontade. Ele viu esse altar lá na Síria, de um Deus pagão, mandou fazer um igual agora no templo de Jerusalém, achou bonito, sei lá, e agora quer adorar, servir a Deus no templo de Jerusalém, só que nesse altar que ele mandou fazer segundo o seu bel prazer. E aí o ensino para nós é esse: não se serve a Deus nos nossos termos. Não se segue a Cristo nos nossos termos. Ou é nos termos de Cristo, ou é da maneira que ele manda, que ele quer, ou então nós não estamos servindo a Deus de verdade, a Cristo de verdade. Ele diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? E ele também disse: vão por todo o mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu vos tenho mandado. Nós cristãos, uma vez que decidimos seguir a Cristo, é para obedecer a Cristo. O cristão serve a Cristo nos termos do Senhor Jesus Cristo, expresso na sua palavra, e não segundo a sua própria vontade. É uma das principais lições que nós podemos tirar no exemplo aqui do rei Acás, que fez exatamente o contrário. Ele queria servir o Deus verdadeiro também, além de outros deuses pagãos cananitas, e queria servir a Deus nos seus termos, da sua maneira, na sua preferência, e não segundo a vontade de Deus. Não caia nesse erro, meu irmão. Servir a Deus não é nos nossos termos, é nos termos dele. E aí ele continua:
Espalhe, já foi. Mas utilizarei o altar de bronze para buscar orientação. Então ele guardou, separou o altar de bronze que havia sido construído sob a orientação de Deus para o rei Salomão. Agora ele separa para um lado para, segundo ele, ter um culto particular dele lá com aquele altar de bronze. E o sacerdote Urias fez como o rei Acás tinha ordenado. O rei tirou os painéis laterais e retirou as pias dos estrados móveis. Esse sacerdote Urias também era um sacerdote muito fraco, porque o sacerdote não era para obedecer o rei, era para obedecer Deus. Mas esse sacerdote que está obedecendo o rei não teve fibra, coragem para ficar fiel ao Deus verdadeiro. E estava seguindo as ordens do rei. E aí o verso 17 que nós acabamos de ler diz: o rei tirou os painéis laterais e retirou as pias dos estrados móveis. Tirou o tanque de cima dos touros de bronze que o sustentavam e o colocou sobre uma base de pedra. Então o rei está modificando a disposição dos utensílios do templo, coisa que Deus havia designado para ser daquele jeito, né? Por causa do rei da Assíria, tirou a cobertura que usava no sábado, que fora construída no templo, e suprimiu a entrada real do lado de fora do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Acás e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Acás descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Seu filho Ezequias foi o seu sucessor. Então Acás foi um rei idólatra, desobediente a Deus. E agora termina os seus dias e na sequência nós vamos ver a história do seu filho Ezequias, que foi o seu sucessor, e graças a Deus já antecipo, foi um bom rei. E o que nós ficamos do mau exemplo do Acás não podemos servir a Deus, Yahvé, nosso Pai, nem ao seu Filho Jesus Cristo, de acordo com as nossas preferências. Se nós queremos servir a Deus de verdade, se somos discípulos de Cristo de verdade, súditos do Rei Jesus, nós obedecemos ao Senhor Jesus conforme ele expressa na sua palavra. E que ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado a Deus pela noite de paz, pelo lar, pela família, pela proteção, pelo pão de cada dia suprido em nossa mesa. Ó Deus, muito obrigado pela direção que o Senhor tem dado à nossa vida. Muito obrigado por acordar nesse novo dia com saúde, poder começar o novo dia aqui, lendo a sua palavra. Muito obrigado por esse meio de comunicação pelo qual nós podemos nos unir, ó Deus, em torno da sua palavra e alimentar o nosso espírito com a mesma. Pai, nesta hora, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor, ó Deus, a nossa vida, Pai, pedindo que, diferentemente de Acás, que acabamos de ler, nós possamos servir ao Senhor de todo o nosso coração, buscando obedecer o que o Senhor expressa na sua palavra. Que possamos ser verdadeiros súditos do Rei Jesus e obedecer às suas ordens e seguir o seu exemplo, os seus exemplos, ó Deus maravilhoso, para que possamos refletir o brilho da glória de Cristo em toda a nossa maneira de viver. Ensina-nos, Senhor. Ó Deus, que a sua bênção esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos, sobre os seus lares, sobre as suas famílias, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde.
Visita cada lar nesta hora. Ó Deus, que o amor, a paz, a alegria e todas as demais virtudes do Espírito Santo estejam presentes em cada casa, em cada lar, em cada família, no relacionamento dos casais, nos relacionamentos dos irmãos, nos relacionamentos dos pais com os filhos, que os pais tenham sabedoria do Senhor para instruir os seus filhos nos seus santos e retos caminhos. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre a saúde de cada um dos meus irmãos. Visita os que estão enfermos, toca com o seu toque curador. Faça milagres a favor do seu povo. Usa os médicos, os medicamentos, ó Deus, as cirurgias, se esta é a sua vontade. Mas opera a favor do seu povo. A sua palavra diz que o Senhor é quem cura todas as nossas doenças. Ó Deus, visita a irmã Maria Luzimar, o irmão Raimundo Nonato. Ó Deus, restaura-lhes a força, a saúde, o vigor, a lucidez. Preserva, restaura a lucidez do nosso irmão Raimundo Nonato, e que em qualquer lampejo de memória ele possa lembrar-se de Cristo e do que Cristo realizou na cruz a seu favor. Ó Deus, opera sobre os filhos da sua serva, trazendo para os seus caminhos, meu Deus, fazendo germinar a semente plantada nos seus corações, a sua nora, em nome de Jesus, toca, transforma, liberta, meu Deus, para a honra e a glória do seu santo nome. Que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos. Ó Deus, fazendo prosperar o trabalho dos seus servos. Ó Deus, abre portas de emprego para quem está desempregado. Dê soluções financeiras para quem está endividado. Dê sabedoria a cada um para administrar os recursos que o Senhor tem confiado a cada um dos seus servos. Ó Deus maravilhoso, que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas, meu Pai. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que fez aquele sacrifício na cruz em nosso lugar e através do seu sacrifício perdoou os nossos pecados, nos reconciliou com o Pai, nos fez parte do seu povo, do seu corpo, nos deu livre acesso à sua presença. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas nesse novo dia, para que sejamos instrumentos para compartilhar essa bênção por onde quer que formos. Ó Deus, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, nós vamos fazer algumas pequenas modificações aqui na continuidade da nossa leitura a partir de agora, tá bom? Há uma necessidade minha nesse aspecto. Os irmãos vão ver essa modificação a partir das próximas leituras, tá bom? Mas nós vamos continuar lendo a sequência, como estamos fazendo. Inclusive, amanhã nós estaremos aqui às 5h30 da manhã para lermos 2 Reis, capítulo 17. Tá bom? Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.